Hoje nós vamos conversar sobre um tema de extrema relevância para os advogados. E está aqui o Dr. Sérgio Marques, sempre bem-vindo ao nosso programa, para a gente falar sobre um tema que, desde quando nos formamos, ele está presente e nós somos sempre subtraídos. E se posso falar assim, né, doutor? Na verdade, a temática dos nossos honorários, né, é sempre uma preocupação para todos os advogados. O recém-formado, ainda mais por uma obviedade, né? E nós, a OAB, como entidade que congrega os interesses coletivos do advogado, sempre se preocupou muito em, de certa forma, auxiliar e orientar aquilo que poderia ser uma solução menos aflitiva para os advogados, como a gente vê hoje no judiciário, né? O grande problema que a gente encontra hoje é uma absoluta disformidade no tratamento dos honorários advocatícios por conta das decisões judiciais. Apenas nem todo mundo que nos assiste é advogado, né? Então, só para informar rapidamente, sem tomar muito tempo. Nós temos basicamente honorários contratuais, que é aquela relação entre o advogado e o seu próprio cliente. Nessa ninguém manda, nem a OAB manda, uma relação privada. E os honorários de sucumbência, que são aqueles que são pagos pelo perdedor de uma ação em favor do advogado do vencedor. Esses honorários são fixados pelo juiz na sentença condenatória. Esses honorários são, por conta de lei, titularidade do próprio advogado, portanto, eles ingressam no patrimônio do advogado. E essa fixação de honorários, ela também é regulada pelo Código de Processo Civil, no mínimo de 10%, no máximo de 20%, com algumas relativizações, causas de valor inestimável, causas de valor excessivo e tal. Mas a regra, portanto, é que os honorários fiquem nesse patamar de 10% a 20%. O que parecia, portanto, tão óbvio e tão simples, não é assim tratado no judiciário. O que a gente costuma ver é que os juízes, os magistrados, por razões, às vezes, muito pouco ditas na sentença, eles simplesmente, muitas vezes, não fundamentam, e, portanto, a gente não consegue tirar deles a razão de agir assim, eles simplesmente fazem, eles fixam honorários em valores completamente fora desses parâmetros. Por exemplo, uma causa de R$1 milhão, eles dão R$3 mil, que não há nenhuma referência legal para isso. Ainda que eu pudesse discordar, se eles dissessem a razão, poderíamos até discutir, mas sequer dizem. Então, essa aflição que existe hoje é por conta disso. Exatamente. Sérgio, ainda há uma questão importante, né? Porque nós, advogados, somos profissionais liberais, vivemos dos honorários para poder pagar nossas contas, e as contas mensalmente vêm e não esperam um levantamento. E essa disparidade que você colocou é extremamente prejudicial ao advogado, que já tem que esperar a demora da ação, depois da demora do levantamento, falar com as partes que já depositaram, perguntar para ela se ela depositou mesmo, e cada ato desse demora praticamente um ano, e um ano que você tem contas para pagar. E é porque quem cobra de você não pergunta se o juiz já deferiu a sua guia. E o que mais assusta é que nós estamos, de fato, a descumprir um texto de lei. Quer dizer, simplesmente assim. Quer dizer, há uma lei federal, que é o Código de Processo Civil, e uma outra lei federal, que é o Estatuto da OAB, que impõe regras. Quer dizer, um que diz que os honorários pertencem ao advogado, que diz que os honorários devem garantir uma sobrevivência digna, e um código que diz quais são patamares mínimos e máximos, e que cria as hipóteses de relativizações. Quer dizer, como então aplicar outros casos a essas hipóteses que não estão na lei? Quer dizer, é isso que assusta. A gente simplesmente encontra decisões que, sem absolutamente fundamentar em nada, estabelece, no final das contas, um valor X que você fica sem entender. Exatamente. A gente vai falar agora da ação proposta pela OAB, mas também seria um exemplo. Imagine você, nós fomos contra o que está constando na Lei Geral da Magistratura e ficamos revoltados, peticionamos, olha, o valor do juiz eu acho que está excessivo do seu salário. Não acontece isso. Então, se existe o corpo de lei presente, deve ser respeitado. Cada um tem a sua legislação e os outros atores dessa relação têm que respeitar. Quer dizer, a nós não cabe discutir os vencimentos ou todos os valores que integram um holerite do magistrado e eles têm lá os seus direitos, mas também não queremos que nos envolvam em questões que não são aquelas fixadas na lei, né? Exatamente. Para a gente terminar, houve algum ingresso de ação? Na semana passada, na verdade, esse problema já vem há muito tempo, essa diretoria, o presidente Rodrigo Julião,
vem querendo se envolver nessas questões, porque o que nos enfraquece é que a fixação dos honorários, que são violadores, eles são individuais, quer dizer, é uma ação em outra, em outra. Isso enfraquece porque a ordem tem dificuldade de agir como entidade, porque ela não está sofrendo nada. Quem sofre são os advogados. E pior, nem os advogados. Na verdade, as ações não são dos advogados, são dos clientes. E muitas vezes o advogado se sente muito constrangido numa ação de interesse do seu cliente ficar discutindo incidentalmente os seus honorários. Quer dizer, cria um certo constrangimento porque o cliente fica pensando, puxa vida, mas a minha ação está demorando porque o advogado fica discutindo honorários. Quer dizer, então, como é que a gente fez então? Na semana passada nós tivemos um caso concreto, um advogado nos solicitou que nós interviéssemos numa ação em que houve um aviltamento grande de honorários por conta de uma sentença. Ele promoveu o recurso de apelação e nos solicitou que a gente, de alguma forma, nos envolvesse mais de perto nessa questão. O presidente Rodrigo Julião, então, ele oficiou à OAB de São Paulo solicitando que a OAB nos autorizasse, por procuração, a ingressar nos autos como amicus curiae. Amicus curiae é um instituto processual que permite que uma entidade atue num processo para defender os interesses do coletivo, mesmo que naquela ação o interesse seja individual. A OAB São Paulo nos autorizou, nos remeteu à procuração e nós, na semana passada, ingressamos com um pedido junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, nessa específica ação, para que nos aceite como amicus curiae, para poder, então, municiar os magistrados com as maiores informações, as informações mais qualificadas, a melhor doutrina sobre honorários, para tentar fazer com que no julgamento daquele caso específico, daquele advogado, eles possam, portanto, entender a relevância que esse tema tem. É extremamente importante, e isso pode ter uma projeção para atingir mesmo a coletividade, para que tenha um direcionamento algo que já existe, mas que seja bem fixado, bem claro, para que a gente não tenha esses problemas. E a OAB fazendo o seu papel institucional, sim, que é óbvio, a OAB tem muita coisa de sociedade, né? A OAB é uma instituição que a sociedade acostumou-se a ver do lado dela, mas os advogados têm que também ter essa representatividade. E a OAB de Santos fez exatamente isso. Está no DNA da OAB, intrinsecamente, a sua maior luta, a maior guerra é que a coletividade, os advogados em si, tenham ali condições dignas para trabalhar. Então, eu acho que a OAB, essa é a missão quando a OAB foi criada e, naturalmente, ela auxilia toda a sociedade e tem caráter até assistencialista hoje para os advogados, e na pandemia a gente viu isso, mas a função essencial e primordial da OAB é auxílio aos seus advogados, a todos que possam estar aqui contribuindo. E eu quero te agradecer desde já e parabenizar aí pela iniciativa, né? Obrigado, parabéns à diretoria.